Milionário salva um garoto de rua que costumava roubar para sobreviver, mas fica chocado quando. Não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo para continuar acompanhando as próximas histórias. A chuva fina caía sobre São Paulo, transformando as ruas em um emaranhado de reflexos distorcidos. Lucas Ferreira, com apenas 12 anos, encolhia-se sob um toldo rasgado, observando o movimento apressado das pessoas. O estômago roncava em protesto, um lembrete cruel de que não comia nada há 2 dias. Os olhos atentos buscavam uma oportunidade. Já sabia como se mover sem ser notado, como se misturar às sombras e desaparecer na multidão quando necessário. Mas, naquela noite, a fome falava mais alto do que a cautela. Através da vitrine de uma padaria, ele viu uma mulher deixar uma sacola sobre uma mesa enquanto pagava no caixa. Sem pensar muito, ele deslizou para dentro do estabelecimento e, com um movimento rápido, pegou a sacola e correu para fora. Mal teve tempo de atravessar a rua antes de ouvir o grito indignado da mulher. Correu sem olhar para trás, os pés descalços batendo forte contra o asfalto molhado. Entrou em um beco e abriu a sacola. O cheiro de pão fresco invadiu suas narinas, e ele devorou o conteúdo sem hesitação. Mais uma noite, mais um dia vencido. Mas por quanto tempo ainda conseguiria viver assim? Lucas ouviu rumores sobre uma grande festa que aconteceria na mansão dos Almeida. Os comerciantes da região falavam sobre a ostentação do evento, sobre as comidas caras e as bebidas finas que seriam servidas. Ele nunca havia estado perto de um lugar como aquele, mas a ideia de uma mesa farta o fez reconsiderar os riscos. Se fosse cuidadoso, poderia entrar, pegar algo para comer e sair sem ser notado. Precisava apenas encontrar o momento certo. Na noite da festa, ele se escondeu próximo aos muros da mansão, observando os convidados chegando em carros luxuosos. O cheiro de comida pairava no ar, torturando seu estômago vazio. Esperou pacientemente até que viu um grupo de garçons saindo pela porta lateral. Era sua chance. Com agilidade, esgueirou-se pelo portão aberto e entrou sorrateiramente na casa. A cozinha era um paraíso de delícias, e Lucas pegou o máximo que conseguiu carregar. Estava prestes a sair quando sentiu uma mão firme segurar seu braço. O coração disparou. Era o dono da casa. O olhar de Lucas encontrou o de Vitor Almeida, e por um instante, o tempo pareceu congelar. O homem, alto e imponente, não demonstrava raiva, apenas uma curiosidade contida. Lucas tentou se soltar, mas o aperto firme em seu braço o impediu. Seu instinto gritava para correr, mas ele sabia que não tinha para onde fugir. Você está com fome? A pergunta de Vitor pegou Lucas de surpresa. Ele esperava gritos, ameaças, talvez até ser entregue à polícia, mas não aquilo. Lucas não respondeu. O orgulho o impedia de admitir a verdade, mas o som do seu estômago roncando fez isso por ele. Vitor soltou seu braço e deu um passo para trás, como se quisesse deixá-lo respirar. Venha comigo. Lucas hesitou. Aquilo era um truque? Uma armadilha? Mas, no final, a fome venceu sua desconfiança. Ele seguiu Vitor até uma mesa afastada da cozinha, onde uma travessa de comida ainda fumegava. Sentiu o cheiro e seu corpo reagiu antes mesmo que sua mente pudesse decidir. Ele pegou o primeiro pedaço e comeu apressado, sem se importar com quem estava ao seu redor. Valéria Almeida entrou na cozinha naquele momento e ficou surpresa ao ver o menino. Seus olhos passaram da roupa suja de Lucas para seu rosto magro e cansado. Ela lançou um olhar questionador a Vitor, que apenas balançou a cabeça em silêncio. Quem é ele? Perguntou Valéria, suavemente. Ainda não sei, respondeu Vitor. Mas acho que vamos descobrir. Lucas comeu até não aguentar mais. A última vez que havia sentido o estômago tão cheio era uma memória distante. Mas, mesmo saciado, sua mente permanecia inquieta. Ele não entendia por que aquelas pessoas estavam sendo gentis com ele. Nada na sua vida o havia preparado para aquilo. Onde você mora, garoto? Perguntou Vitor, cruzando os braços. Lucas abaixou os olhos para a mesa. Não tenho casa.
O silêncio que se seguiu foi pesado. Valéria trocou um olhar com o marido, e então se aproximou devagar, abaixando-se ao nível de Lucas. Você pode ficar aqui esta noite, se quiser. Lucas encarou, desconfiado. A experiência o ensinara que nada vinha sem um preço. Mas naquele momento, a promessa de um lugar seguro para dormir parecia um luxo inacreditável. Ele assentiu, hesitante. Foi levado a um quarto pequeno, mais confortável. A cama era macia demais para alguém acostumado ao chão duro e frio. Ele se deitou, mas não conseguiu dormir. Seu corpo estava ali, mas sua mente vagava por 1 milhão de possibilidades. Na manhã seguinte, acordou com o som de vozes no corredor. Demorou um segundo para lembrar onde estava. Seu primeiro impulso foi fugir, mas antes que pudesse decidir, a porta se abriu e Vitor apareceu. Vamos conversar, Lucas. A sala de jantar parecia grande demais para ele. Sentado diante de Vitor e Valéria, sentiu-se pequeno. O que você fazia na minha casa ontem? Perguntou Vitor, direto. Lucas baixou os olhos, lutando contra o instinto de mentir. Mas algo na maneira como Vitor o olhava o fez hesitar. Eu só queria comida, admitiu. Valéria suspirou, mas não parecia brava. Você tem família? Perguntou ela. Lucas balançou a cabeça. Minha mãe morreu faz tempo. Nunca conheci meu pai. O silêncio voltou a reinar. Vitor se recostou na cadeira, pensativo. Valéria, por outro lado, parecia ainda mais decidida. Se quiser, pode ficar aqui por um tempo, disse ela. Lucas franziu a testa. Por quê? Porque ninguém merece passar por isso sozinho, respondeu Valéria, com firmeza. Lucas queria acreditar naquelas palavras, mas era difícil. Seu mundo nunca lhe dera motivos para confiar em ninguém. Mas, por alguma razão, ele não conseguiu recusar. Os dias seguintes foram um teste para todos. Lucas não estava acostumado a seguir regras, e Vitor, acostumado a acomodar sua empresa com pulso firme, tinha dificuldades para lidar com a teimosia do menino. Mas Valéria atuava como um equilíbrio entre os dois. Ela sabia quando ceder e quando impor limites. Certa noite, Lucas saiu do quarto e vagou pela casa silenciosa. Estava inquieto, sem saber ao certo o que sentia. Acabou parando na biblioteca. Olhou para as estantes cheias de livros e então viu algo que chamou sua atenção, um álbum de fotos deixado sobre a mesa. Curioso, folheou as páginas e parou em uma foto específica. Um homem de cabelos escuros sorria ao lado de uma Valéria muito mais jovem. O coração de Lucas acelerou. Aquele rosto lhe parecia estranhamente familiar. Sem pensar, pegou o álbum e correu até Valéria. Quando ela viu a foto que ele apontava, seu rosto perdeu a cor. Quem é ele? Perguntou Lucas, sua voz carregada de urgência. Valéria demorou a responder, mas quando finalmente o fez, sua voz saiu trêmula. Marcos. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Esse nome, e minha mãe falava dele. O olhar de Valéria se fixou no de Lucas. O silêncio entre eles carregava um peso que nenhum dos dois sabia como suportar. Naquele momento, algo mudou. A história que parecia simples estava prestes a se tornar muito mais complicada. E Lucas, que apenas queria comida e um lugar para dormir, estava prestes a descobrir que seu passado guardava segredos que poderiam mudar sua vida para sempre. Valéria permaneceu imóvel, os olhos fixos na foto que Lucas segurava. O nome Marcos pairava no ar como uma revelação perigosa. O coração dela batia acelerado, e por um momento, não soube o que dizer. Lucas observava atentamente sua reação. Ele aprenderá, ao longo dos anos nas ruas, a ler as expressões das pessoas. E naquele instante, viu algo que não esperava e medo. Mas medo de quê? Como você conhece esse nome? A voz de Valéria saiu fraca. Minha mãe falava dele antes de morrer, respondeu Lucas, apertando a foto com força.
Ela dizia que meu pai era um homem chamado Marcos. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Vitor entrou na sala nesse momento, e ao ver a tensão no ar, franziu a testa. O que está acontecendo? Lucas virou a foto na direção dele. Eu acho que esse homem é meu pai. Vitor encarou Valéria, esperando uma explicação. Mas a esposa parecia ter perdido a capacidade de falar. Seus olhos estavam marejados, e ela parecia lutar contra as memórias que voltavam à tona com força total. Lucas sentiu uma mistura de raiva e confusão crescer dentro dele. Ele passará toda a vida sem respostas, e agora, quando parecia estar perto de uma, ninguém queria falar. Eu mereço saber a verdade! Exclamou, sua voz ecoando pela biblioteca. Valéria fechou os olhos por um momento antes de soltar um longo suspiro. Quando finalmente olhou para Lucas, havia algo diferente em seu olhar. Você tem razão, disse ela. Eu te devo a verdade. Lucas sentou-se no sofá, sentindo o peso de algo grande prestes a ser revelado. Marcos foi alguém muito importante para mim, começou Valéria. Nós nos conhecemos quando éramos muito jovens. Eu o amei profundamente, mas minha família nunca aceitou. Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Quando descobri que estava grávida, minha família me pressionou a tomar uma decisão. Eu não consegui seguir em frente com a gravidez. Ou pelo menos, foi o que me fizeram acreditar. Os olhos de Lucas se arregalaram. O que quer dizer com isso? Vitor, que até então apenas observava, sentou-se ao lado da esposa. Ele já ouvirá fragmentos dessa história antes, mas nunca com tantos detalhes. Eu fui levada para uma clínica, e quando acordei, me disseram que o bebê não existia mais, continuou Valéria, sua voz embargada. Mas agora eu começo a pensar que me enganaram. Lucas sentiu um nó se formar em seu estômago. Você está dizendo que talvez você seja aquele bebê, completou Valéria, finalmente deixando escapar as lágrimas que tentava segurar. Lucas se levantou bruscamente. Sua mente girava. Ele passou a vida acreditando que não tinha passado, que era apenas um garoto largado no mundo sem raízes. Agora, de repente, descobria que talvez sua mãe não fosse sua verdadeira mãe. Que a mulher sentada à sua frente poderia ser sua mãe biológica. Isso não faz sentido, murmurou, andando de um lado para o outro. Valéria enxugou os olhos rapidamente. Eu não tenho certeza de nada, Lucas. Mas há uma maneira de descobrir. Vitor entendeu imediatamente o que ela queria dizer. Um teste de DNA, disse ele. Lucas hesitou. Seu coração queria respostas, mas uma parte dele temia a verdade. Se Valéria estivesse certa, sua vida inteira teria sido uma mentira. Mas se estivesse errada, isso significaria que ele continuaria sem saber de onde veio. E se eu não quiser saber? Perguntou, quase num sussurro. Valéria se levantou e segurou suas mãos. Eu entendo que é assustador, disse com suavidade. Mas você não precisa decidir agora. Lucas olhou para ela e, pela primeira vez, sentiu algo diferente. Durante toda a sua vida, ninguém nunca se importou com seus sentimentos. Mas ali, naquela casa, pela primeira vez, ele tinha escolha. Nos dias que se seguiram, a dúvida o consumiu. Ele evitava falar no assunto, mas não conseguia parar de pensar nisso. Valéria tentava dar espaço, mas ele percebia o quanto ela estava ansiosa. Vitor, por outro lado, mantinha-se neutro, apenas observando tudo acontecer. Certa noite, Lucas caminhou pelo jardim da mansão, os pensamentos pesando em sua mente. A decisão que precisava tomar mudaria tudo. Mas será que ele estava pronto para encarar a verdade? Lucas sentou-se no banco do jardim, sentindo a brisa noturna contra o rosto. Sua mente era um turbilhão. O que aconteceria se fizessem o teste de DNA? E se confirmasse que Valéria era sua mãe? Tudo o que ele sabia sobre si mesmo desmoronaria em um instante. Mas e se não fosse verdade? Ele voltaria a ser apenas um garoto sem passado,
sem história, sem ninguém. Valéria observava de longe. Sabia que pressioná-lo seria um erro, mas também sabia que ele precisava de respostas. Vitor, por sua vez, mantinha-se discreto, respeitando o espaço de ambos. No fundo, ele próprio não sabia como se sentir. A possibilidade de que Lucas fosse filho de sua esposa trazia à tona emoções que ele não esperava ter que lidar. Na manhã seguinte, Lucas apareceu na sala de jantar, onde Vitor e Valéria tomavam café. Ele parou diante deles, e com um olhar sério, disse: "Quero fazer o teste." Valéria sentiu o coração acelerar. Vitor apenas assentiu, pegando o telefone para providenciar tudo. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão invisível. O exame foi feito rapidamente, mas a espera pelos resultados parecia interminável. Lucas tentava agir normalmente, mas os pensamentos não lhe davam descanso. Valéria oscilava entre a esperança e o medo. Vitor mantinha sua postura calma, mas no fundo sabia que essa resposta mudaria a vida de todos. Quando finalmente o envelope chegou, a casa ficou em silêncio. Sentados na sala, os três se entreolharam. Valéria segurava o papel com as mãos trêmulas. Lucas, ao seu lado, respirava fundo, preparando-se para o que viesse. Com um último olhar para o garoto, Valéria abriu o envelope. Seus olhos percorreram as palavras impressas, e então ela soltou um suspiro trêmulo. Olhou para Lucas, e nos seus olhos havia algo que ele nunca tinha visto antes, e lágrimas de verdade, de uma emoção profunda. Lucas, e sua voz falhou. O teste confirmou. Você é meu filho. O tempo pareceu parar. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Parte dele já esperava aquela resposta, mas ouvi-la em voz alta fez com que tudo se tornasse real. Seu peito se apertou. Ele queria dizer algo, mas as palavras não vinham. Vitor desviou o olhar, absorvendo a notícia. Valéria levou uma das mãos ao rosto, tentando conter o choro. Lucas, no entanto, sentiu uma mistura confusa de sentimentos. Durante anos, ele se acostumou a ser sozinho, a não pertencer a lugar algum. Agora, de repente, tinha uma mãe. Mas o que isso significava? Sem dizer nada, ele se levantou e saiu pela porta. Valéria quis chamá-lo, mas Vitor segurou sua mão. Deixe-o processar, e disse baixinho. Lucas caminhou sem rumo. As ruas de São Paulo sempre foram seu lar, mas agora pareciam mais estranhas do que nunca. Ele olhava para as pessoas ao redor, tentando entender onde se encaixava naquele mundo. Depois de horas vagando, encontrou-se de volta ao depósito onde costumava dormir. Sentou-se no canto, os joelhos dobrados contra o peito. Por que não conseguia sentir alegria? Ter uma mãe deveria ser algo bom, certo? Mas tudo parecia tão grande, tão fora de controle. Foi apenas quando a noite caiu que ele decidiu voltar para a mansão. Ao chegar, encontrou Valéria sentada na sala, esperando por ele. Ela se levantou ao vê-lo, mas não se aproximou. Eu entendo se você estiver confuso, disse com delicadeza. Eu também estou. Lucas a observou por um momento. Havia algo genuíno nela. Algo que fazia com que, pela primeira vez em muito tempo, ele não sentisse que precisava fugir. Eu só não sei como ser filho de alguém, e murmurou, desviando o olhar. Valéria sorriu, com os olhos brilhando. E eu não sei como ser sua mãe, admitiu. Mas talvez a gente possa descobrir juntos. Pela primeira vez desde que tudo começou, Lucas sentiu que talvez, apenas talvez, pudesse finalmente pertencer a algum lugar. Lucas passou os dias seguintes tentando se acostumar com a ideia de ter uma mãe. Era estranho. Por tanto tempo, ele sobreviveu sozinho, sem depender de ninguém, sem imaginar que um dia alguém pudesse realmente se importar com ele. Agora, Valéria estava ali, presente de uma forma que o desconcertava. Valéria, por sua vez, fazia de tudo para não sufocá-lo. Sabia que Lucas precisava de tempo, e mesmo que seu instinto fosse protegê-lo a qualquer custo, entendia que forçá-lo só o afastaria. Então, ela esperava.
Esperava que ele encontrasse seu espaço naquela nova realidade. Vitor observava os dois de longe, atento às mudanças na casa. Ele sempre foi um homem prático, acostumado a lidar com desafios nos negócios, mas nada o preparou para isso. Ele gostava do garoto, isso era inegável. Mas agora que Lucas era, de fato, filho de Valéria, sentia que algo entre ele e sua esposa estava diferente. Não era ciúme, nem ressentimento. Era apenas uma sensação de que tudo estava mudando depressa demais. Certa noite, Lucas estava na biblioteca, folheando um dos livros que Valéria deixará para ele. Não era um grande leitor, mas algo naquele livro prendeu sua atenção. O silêncio foi interrompido por Vitor, que entrou e parou ao seu lado. "Você está se acostumando?" perguntou ele. Lucas demorou a responder. "Eu não sei. Acho que sim." Vitor assentiu, sentando-se na poltrona próxima. "Mudanças podem ser difíceis." Lucas fechou o livro e olhou para ele. "Você acha que eu estou bagunçando a vida de vocês?" Vitor ficou surpreso com a pergunta. Pensou por um instante antes de responder. "Você trouxe algo novo para nossa vida. Mas não acho que seja uma bagunça. Acho que é um desafio. E desafios fazem a gente crescer." Lucas analisou aquelas palavras, tentando entender se eram sinceras. Pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse confiar em Vitor, mesmo sem saber exatamente o motivo. No dia seguinte, Valéria sugeriu que os três saíssem para almoçar fora. Era um pequeno passo, mas para ela, significava muito. Lucas hesitou, mas acabou concordando. O restaurante era elegante, diferente de qualquer lugar em que ele já estivera. A comida parecia cara demais para ser comida de verdade. Entre um prato e outro, Valéria perguntou sobre as coisas que Lucas gostava de fazer. O menino encolheu os ombros. Ele nunca teve tempo para pensar nisso. Mas, depois de um instante, murmurou: "Eu gosto de desenhar." Vitor arqueou a sobrancelha. "Desenhar?" Lucas assentiu. "Eu costumava rabiscar nas paredes do depósito onde dormia." Valéria sorriu. "Então, talvez devêssemos conseguir um caderno de desenho para você." Lucas ficou em silêncio. Não sabia como reagir a essa oferta tão simples. As pessoas nunca se preocupavam com o que ele gostava de fazer. Os dias passaram, e aos poucos, a ideia de pertencer a algo foi deixando de ser tão assustadora. Valéria e Vitor tentavam fazer com que ele se sentisse parte da casa, e embora Lucas ainda não estivesse completamente convencido, havia algo reconfortante nisso. Mas algo o incomodava. Marcos. O nome pairava em sua mente como um fantasma. Ele queria saber mais, queria entender quem era o homem que, no fim das contas, nunca esteve lá. Uma noite, enquanto a casa dormia, Lucas desceu até o escritório de Vitor. Ele sabia que ali havia documentos, papéis importantes, talvez algo que pudesse lhe dar pistas sobre Marcos. Começou a vasculhar as gavetas com cautela, mas seu coração disparou quando ouviu um barulho atrás de si. Valéria estava na porta. "O que você está procurando?" Sua voz era calma, mas carregava uma firmeza que Lucas não esperava. Ele não respondeu de imediato. Pensou em mentir, mas desistiu. "Quero saber mais sobre ele." Valéria suspirou e entrou na sala, fechando a porta atrás de si. "Eu imaginei que isso aconteceria." Ela se sentou à frente dele, pegando uma caixa de papelão que estava guardada em uma prateleira alta. Abriu-a com cuidado e tirou de lá algumas fotos antigas, cartas amareladas pelo tempo. "Eu guardei isso por anos", e disse, entregando-lhe uma das fotos. "Mas nunca achei que precisaria olhar para isso de novo." Lucas pegou a foto e viu o rosto de Marcos mais uma vez. Era um homem jovem, sorridente. E, por alguma razão, parecia diferente do que ele havia imaginado. "Você acha que ele me procuraria?" perguntou, baixinho. Valéria hesitou antes de responder. "Eu não sei. Mas se quiser,
Podemos descobrir juntos. Lucas olhou para ela, tentando entender se deveria confiar nessa promessa. O desejo por respostas crescia dentro dele. E pela primeira vez, percebeu que talvez não precisasse buscá-las sozinho. Lucas segurou a foto de Marcos por um longo tempo. Observou cada detalhe do rosto do homem, tentando encontrar semelhanças consigo mesmo. Será que seus olhos eram parecidos? O formato do nariz? Era estranho pensar que aquela figura desconhecida poderia ser seu pai. Valéria permaneceu em silêncio, observando as reações do garoto. Sabia que aquela descoberta não era fácil para ele. Quando finalmente Lucas ergueu o olhar, sua expressão estava indecifrável. Como ele era? Perguntou, a voz carregada de hesitação. Inteligente, determinado, sonhador, e respondeu Valéria, com um sorriso nostálgico. Ele queria ser artista, mas a vida não foi generosa com ele. Lucas absorveu aquelas palavras. Pela primeira vez, sentiu que queria conhecer mais sobre sua origem, entender de onde vinha. Nos dias que seguiram, a presença de Marcos em seus pensamentos se intensificou. Ele tentava agir normalmente, mas a curiosidade o consumia. Valéria parecia entender seu conflito e, em momento algum, o pressionou. Vitor, por outro lado, lidava com seus próprios sentimentos. Sempre soube que a história de Valéria com Marcos havia sido intensa, mas agora, com Lucas ali, tudo parecia mais real. Ele tentava não demonstrar, mas a situação o incomodava de uma forma que não conseguia explicar. Uma noite, depois do jantar, Lucas se sentou ao lado de Valéria na sala e respirou fundo antes de dizer: "Quero encontrar Marcos." A mulher prendeu a respiração por um instante. Vitor, que observava a conversa à distância, fechou os olhos por um segundo. Ele já esperava que esse momento chegasse. "Tem certeza?" Valéria perguntou. Lucas assentiu. "Preciso saber quem ele é." Vitor cruzou os braços, pensativo. "E se ele não quiser ser encontrado?" Lucas desviou o olhar, mas manteve sua postura firme. "Então, pelo menos eu tentei." Valéria segurou a mão do garoto com delicadeza. "Vamos fazer isso juntos." No dia seguinte, começaram a busca. Vitor acionou alguns contatos, tentando encontrar pistas sobre o paradeiro de Marcos. Valéria procurou entre documentos antigos, qualquer informação que pudesse ajudá-los. Lucas, ansioso, passava as horas esperando uma resposta. A ideia de finalmente conhecer seu pai biológico era assustadora e emocionante ao mesmo tempo. Após dias de incerteza, uma pista surgiu. Marcos estava morando em uma pequena cidade do interior, trabalhando como restaurador de obras de arte. Lucas sentiu o coração disparar ao ouvir a notícia. Valéria ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: "Se você quiser ir até lá, iremos com você." Vitor observou a esposa. Mesmo que não dissesse em voz alta, ele sabia que aquela busca também era difícil para ela. Lucas hesitou por um momento, mas no fundo sabia que já havia tomado sua decisão. "Vamos encontrá-lo." A viagem foi longa, e o silêncio no carro só tornava a tensão maior. Lucas olhava pela janela, perdido em pensamentos. Valéria mantinha as mãos entrelaçadas no colo, enquanto Vitor dirigia, atento à estrada. Ao chegarem à cidade, encontraram o endereço de Marcos. Era um ateliê modesto, com grandes janelas e paredes desgastadas pelo tempo. Lucas sentiu as pernas ficarem pesadas quando desceu do carro. Valéria pousou a mão em seu ombro. "Seja o que for que aconteça lá dentro, nós estamos com você." Lucas respirou fundo, tomou coragem e caminhou até a porta. Sua mão hesitou antes de bater. O som ecoou no silêncio da rua. Segundos depois, a porta se abriu lentamente. Um homem de meia idade, cabelos escuros começando a ficar grisalhos, surgiu na entrada. Seus olhos analisaram Lucas por um momento, antes de desviarem para Valéria. O tempo pareceu congelar. Marcos piscou, confuso, como se estivesse vendo um fantasma. "Valéria?"
O nome foi dito quase como um sussurro. Ela assentiu, engolindo em seco. Lucas não desviou o olhar. Seu coração batia tão forte que podia senti-lo no peito. Marcos voltou os olhos para o garoto e franziu a testa. Quem é ele? Valéria respirou fundo antes de responder. Esse é Lucas. Nosso filho. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia que o mundo havia parado. Lucas sentiu o ar escapar de seus pulmões. Marcos deu um passo para trás, sua expressão passando do choque para algo que Lucas não conseguiu decifrar. Isso não pode ser verdade. Lucas cerrou os punhos. Por toda sua vida, ele imaginou esse momento de diversas formas. Mas nunca esperou essa reação. Valéria avançou um pouco, tentando conter a tensão no ar. Eu também não sabia, Marcos. Descobrimos há pouco tempo. Marcos passou a mão pelos cabelos, claramente abalado. Olhou para Lucas novamente, como se tentasse encontrar algo familiar nele. Você realmente é meu filho? Lucas não respondeu. Não sabia o que dizer. Então, sem pensar muito, apenas murmurou, eu não sei. Você queria que eu fosse? Marcos permaneceu parado, os olhos fixos em Lucas. O silêncio entre eles parecia interminável. Seu rosto mostrava uma mistura de incredulidade e algo que Lucas não conseguia decifrar. Valéria observava a cena, sentindo o peso daquele momento. Vitor, ao seu lado, mantinha uma postura rígida, pronto para intervir se necessário. Marcos respirou fundo e deu um passo para dentro do ateliê, abrindo mais a porta. Entrem, disse, a voz mais baixa do que o esperado. Lucas hesitou, mas cruzou a entrada com passos lentos. O ambiente era repleto de pinturas, esculturas inacabadas e livros espalhados por todos os cantos. O cheiro de tinta e verniz dominava o ar. Marcos caminhou até uma mesa próxima e apoiou as mãos nela, como se precisasse de um instante para assimilar tudo. Eu nunca soube que você existia, e ele disse, finalmente quebrando o silêncio. Lucas manteve o olhar firme. E se soubesse? A pergunta pairou no ar como uma lâmina afiada. Marcos piscou algumas vezes, pegando uma cadeira e se sentando pesadamente. Eu não sei. Mas eu teria feito alguma coisa. Valéria cruzou os braços, ainda incerta sobre como se sentir. Teria? Perguntou, tentando manter a calma. Marcos esfregou o rosto, exausto. Eu era jovem, Valéria. Perdido. Tentando encontrar meu lugar. Mas eu teria ficado. Lucas não soube se acreditava naquelas palavras. Parte dele queria ouvir aquilo há anos. Outra parte sentia que era tarde demais. Marcos ergueu os olhos para ele. O que você quer de mim, garoto? Lucas respirou fundo. Saber quem sou. A resposta fez Marcos desviar o olhar, encarando um dos quadros na parede. Você quer que eu seja seu pai agora? Lucas sentiu a raiva borbulhar no peito. Eu não sei o que eu quero. Eu só sei que passei minha vida sem ter uma resposta. Vitor observava a troca entre os dois, tentando medir até onde aquilo poderia ir. Valéria permanecia ao lado do filho, pronta para segurá-lo se ele decidisse sair correndo dali. Marcos se levantou, pegou uma das pinturas sobre a mesa e mostrou a Lucas. Era um retrato inacabado de uma mulher de cabelos longos e sorriso triste. Essa era sua mãe? Perguntou Lucas, a voz vacilante. Marcos assentiu. Eu a desenhava o tempo todo. Nunca consegui terminar este. Lucas tocou a borda da tela. Pela primeira vez, algo dentro dele se quebrou. Então você realmente a amou. Marcos sorriu de um jeito amargo. Mais do que qualquer coisa. O tempo parecia se mover de forma diferente dentro daquele ateliê. Nenhuma resposta definitiva surgiu, nenhuma promessa foi feita. Mas algo invisível começava a se formar. Lucas não sabia se queria um pai. Mas talvez, apenas talvez, quisesse entender quem era aquele homem.
Lucas desviou o olhar do quadro e tentou organizar os próprios pensamentos. Tudo aquilo parecia grande demais, como se estivesse diante de algo que nunca imaginou enfrentar. Ele passou anos sem se importar com suas origens, mas agora, de repente, cada detalhe parecia crucial. Marcos sentou-se de novo, apoiando os cotovelos nos joelhos. Seu olhar carregava uma culpa evidente, algo que nem ele parecia entender por completo. Eu não sei o que fazer com isso, e admitiu, enfim. Lucas cruzou os braços, sentindo o peito apertado. Nem eu. Valéria observava os dois com atenção. Queria intervir, dizer algo que amenizasse a tensão, mas sabia que aquele momento era deles. Vitor, ao seu lado, permaneceu calado, apenas analisando a situação. O silêncio foi interrompido quando Marcos pegou um bloco de desenhos e começou a folheá-lo. Ele retirou um esboço antigo e entregou a Lucas. Eu fiz isso há muito tempo, e disse, hesitante. Lucas pegou o papel e viu o contorno de um bebê dormindo. Mesmo inacabado, havia ternura nos traços. Eu não sabia que você existia, mas acho que, de algum jeito, sempre senti sua falta. As palavras atingiram Lucas de uma maneira que ele não esperava. Um nó se formou em sua garganta, e ele teve que respirar fundo para não deixar escapar a emoção que ameaçava dominá-lo. Marcos passou a mão pelos cabelos, inquieto. Eu não sou um homem perfeito. Fiz escolhas erradas. Mas quero consertar isso. Lucas o encarou por um momento antes de responder. Eu não sei se dá para consertar alguma coisa. Mas talvez possamos começar do zero. A expressão de Marcos se suavizou. Eu gostaria disso. Valéria sorriu levemente, vendo aquele primeiro passo sendo dado. Vitor, ainda observando, manteve a postura firme, mas no fundo sabia que, dali em diante, nada mais seria como antes. Nos dias que se seguiram, Lucas tentou lidar com aquela nova realidade. Marcos apareceu algumas vezes, sempre sem saber direito o que dizer. Não era fácil, para nenhum dos dois, mas aos poucos algo diferente foi surgindo. Valéria fez questão de dar espaço a eles, permitindo que aquele vínculo fosse se formando naturalmente. Lucas não sabia se estava pronto para chamar Marcos de pai, mas começou a vê-lo como alguém que poderia, talvez, fazer parte de sua vida. Em uma das visitas, Marcos levou um caderno de desenho para Lucas. Eu sei que você gosta de desenhar, e disse, entregando-lhe o presente. Lucas pegou o caderno e folheou as páginas em branco. Obrigado. Marcos sorriu, percebendo que, mesmo com pequenos gestos, estavam avançando. Vitor, por sua vez, começou a lidar com seus próprios sentimentos sobre tudo aquilo. Ele se preocupava com Lucas, mas também se perguntava qual seria seu papel dali para frente. Seu maior medo era que aquele reencontro mudasse a dinâmica da família que estavam construindo. Valéria percebeu as preocupações do marido e, uma noite, sentou-se ao lado dele na sala. Você está com medo de que Lucas vá embora? Vitor não respondeu de imediato. Olhou para o fogo na lareira, pensativo. Não sei se ele precisa mais de nós agora. Valéria pegou sua mão com delicadeza. Ele sempre vai precisar. E nós sempre estaremos aqui. Vitor sabia que ela estava certa. Mas ainda havia muito a ser resolvido. Na manhã seguinte, Lucas chamou Vitor para conversar. Os dois caminharam pelo jardim, sem pressa. Eu sei que tudo isso está sendo estranho, disse Lucas. Vitor sorriu de canto. Para todos nós. Lucas respirou fundo. Eu quero que você saiba que, mesmo conhecendo Marcos, isso não muda o que você e Valéria significam para mim. Vitor parou de andar e olhou diretamente para ele. Fico feliz em ouvir isso. Lucas deu de ombros. Você não me tratou diferente depois que descobrimos tudo. Isso significa muito. Vitor colocou a mão no ombro dele. Sempre estivemos do seu lado. E sempre estaremos. Lucas assentiu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez estivesse exatamente onde deveria estar.
Mas ainda havia muito a ser descoberto. E ele sabia que aquela história estava longe de acabar. Os dias passaram, e Lucas continuava se aproximando de Marcos de maneira cautelosa. Eles ainda tinham muito a aprender um sobre o outro, e a relação avançava aos poucos. Valéria acompanhava tudo com o coração dividido. Estava feliz por Lucas ter encontrado suas origens, mas temia que isso pudesse afastá-lo dela e de Vitor. Vitor, por sua vez, se mantinha em silêncio, sempre presente, mas sem interferir. Seu papel na vida de Lucas estava consolidado, mas a dúvida sobre como tudo aquilo terminaria ainda pairava sobre ele. Foi numa tarde tranquila que Marcos convidou o Lucas para conhecer mais de seu trabalho. O ateliê estava cheio de telas inacabadas e tintas espalhadas. Lucas observou tudo com atenção, admirado pela forma como Marcos se dedicava à arte. "Você já pensou em pintar?" perguntou Marcos, entregando-lhe um pincel. Lucas pegou o objeto, sentindo o peso dele entre os dedos. Nunca havia usado tintas antes, apenas lápis e carvão, mas algo naquela proposta o deixou intrigado. "Eu posso tentar." Naquela noite, Valéria viu Lucas chegar em casa com manchas de tinta nas mãos e um brilho diferente nos olhos. Não precisou perguntar para saber que algo novo havia nascido ali. Enquanto isso, Vitor recebeu uma ligação inesperada de Marcos. O homem queria conversar. Eles se encontraram em um café discreto no centro da cidade. Marcos parecia nervoso, como se tivesse ensaiado o que ia dizer várias vezes. "Eu sei que minha chegada mexeu com muita coisa", começou ele. Vitor o observou atentamente, esperando que continuasse. "Mas eu não quero atrapalhar o que vocês construíram com o Lucas. Sei que sou o pai biológico dele, mas não estive presente quando ele mais precisou." "Você esteve." Vitor cruzou os braços, sem desviar o olhar. "E o que você quer com isso?" Marcos suspirou. "Quero que ele saiba que tem uma escolha. Mas não quero forçá-lo a nada." Vitor assentiu. "Então estamos de acordo." No dia seguinte, Lucas pediu para conversar com Valéria e Vitor. Eles se sentaram na sala, e o garoto respirou fundo antes de começar. "Eu pensei muito sobre tudo isso", e disse ele. "Sobre minha história, sobre o que eu quero." Valéria e Vitor trocaram um olhar apreensivo, mas esperaram que ele continuasse. "Marcos é meu pai, e eu quero que ele faça parte da minha vida. Mas vocês são minha família. Não quero que nada mude entre nós." Valéria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Lucas, nada vai mudar. Você sempre será nosso filho." Vitor sorriu, satisfeito com a decisão do garoto. "E Marcos?" perguntou ele. Lucas deu de ombros. "Acho que quero conhecê-lo melhor, sem pressa. Ele também precisa aprender a ser pai." Os meses seguintes trouxeram um equilíbrio inesperado. Lucas visitava Marcos com frequência, mas sempre voltava para casa. Valéria e Vitor perceberam que, no final das contas, o garoto não precisava escolher um lado. Ele havia encontrado seu espaço entre os dois mundos. No aniversário de Lucas, Marcos apareceu com um presente especial, um quadro que ele e o filho haviam pintado juntos. "Nossa primeira obra em família", disse Marcos, sorrindo. Lucas olhou para o quadro e depois para Valéria e Vitor. A vida não era perfeita, mas ele finalmente sentia que pertencia a algum lugar. E naquele momento, ele soube que havia encontrado seu verdadeiro lar. Obrigado por assistir a essa história emocionante. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Até a próxima!